Olá, boa tarde. Está no ar o Gazeta News, 12 de novembro de 2012. Julgamento do mensalão. Ministros retomam sessão e definem as penas de José Dirceu, ex-ministro da Casa Civil do governo Lula, e José Genuíno. José Dirceu foi condenado por formação de quadrilha e corrupção ativa. Pelos dois crimes, ele deve cumprir pena de 10 anos e 10 meses de prisão. Depois, os ministros analisaram a pena de José Genuíno, que, à época do escândalo, presidia o Partido dos Trabalhadores. Ele também foi condenado por formação de quadrilha e corrupção ativa. A pena foi de 6 anos e 11 meses de prisão. Imagens gravadas por câmeras de segurança de uma loja em frente ao aeroporto de Congonhas, na zona sul de São Paulo, mostram o momento da queda de um avião de pequeno porte. O acidente aconteceu na tarde de ontem. O jato executivo da empresa Tropic Air vinha de Florianópolis. O piloto tentou pousar na pista auxiliar de Congonhas, mas não conseguiu parar a aeronave, que caiu no gramado que fica em volta do aeroporto. O avião só não foi parar na Avenida dos Bandeirantes porque parou no alambrado que separa o aeroporto da via. 2 minutos depois da queda, um caminhão de segurança jogou um produto químico no jato para que não houvesse risco de incêndio e explosão. O piloto Michael Humphrey Gale sofreu traumatismo craniano e segue internado na UTI do Hospital Santa Paula. Também estavam no avião a esposa do piloto, Elaine Damasceno Rodrigues Gale, e o piloto Rafael Ferreira. Os dois tiveram ferimentos leves. O aeroporto ficou fechado por cerca de 1 hora. A chuva intensa que atinge São Paulo desde a noite de ontem complicou o trânsito na manhã de hoje, quando foi registrado o segundo pior índice de congestionamento do ano, segundo a CET. Às 10 da manhã, São Paulo tinha 245 quilômetros de vias congestionadas. O Centro de Gerenciamento de Emergências da Prefeitura de São Paulo decretou estado de atenção em todas as regiões da cidade do início desta manhã até por volta das 2h30 da tarde. O CGE chegou a registrar 44 pontos de alagamento. A Avenida 23 de Maio chegou a ficar fechada por meia hora nos 2 sentidos, por causa de um ponto de alagamento. E deve vir mais chuva por aí nos próximos dias. Vamos ver como fica o tempo nesta terça-feira com Mariana Armentano. Segundo os meteorologistas, há previsão de chuva para toda a semana em São Paulo. E amanhã o tempo fica bastante fechado aqui na capital. Isso acontece por causa de uma frente fria que estava no sul do país e agora se posiciona no oceano, deixando o tempo instável em todo o sudeste. No interior paulista, a chuva acontece a qualquer hora do dia, mas a sensação é de tempo abafado. A máxima vai aos 32 graus em Araçatuba e chega aos 33 em Presidente Bernardes. No centro-oeste paulista também chove e faz 28 graus em Franca e em Bauru. No litoral, os termômetros não passam da marca dos 24 graus. As temperaturas ficam mais amenas em toda a faixa leste, principalmente aqui na Grande São Paulo. Não são esperadas pancadas de chuva muito fortes, mas o dia promete ser bastante nublado, com aquela chuvinha contínua e persistente. Os termômetros amanhã oscilam entre 18 e 22 graus. O sol volta a aparecer na quarta-feira, mas a máxima não passa dos 21. E na quinta o dia será fresquinho, com máxima prevista de 22 graus. A seguir, corpo do ator e diretor Marcos Paulo é cremado no Rio de Janeiro. O fim de semana foi violento em São Paulo. Pelo menos 31 pessoas morreram na região metropolitana entre a noite de sexta-feira e a de domingo. Foi o final de semana mais violento desde o início da onda de crimes em outubro. E entre ontem à noite e esta madrugada, 9 pessoas foram baleadas e 3 morreram em Guarulhos, na Grande São Paulo. O primeiro caso ocorreu por volta das 10 da noite, quando homens em um carro passaram atirando na divisa dos bairros Santa Emília e São João Batista. Um ônibus também foi incendiado no município por volta das 8 da noite, no bairro Paraíso. Um outro coletivo também foi atacado no Jardim Tremembé, na zona norte da capital paulista. Primeira parcela do 13º salário será depositada este mês e deve movimentar mais de 130 bilhões de reais na economia do país, 40 bilhões apenas em São Paulo.
A primeira parcela do 13º, que deve ser paga este mês, deve injetar na economia brasileira cerca de 131 bilhões de reais, 40 bilhões só aqui em São Paulo. Mas antes de sair gastando esse dinheiro extra, é preciso tomar alguns cuidados. Vou conversar com o Reinaldo, que é educador financeiro, e vai dar algumas dicas pra gente. Reinaldo, dinheiro importante que vem nessa época do ano, e qual que é a orientação, qual que é a dica aí para o trabalhador? É importante ficar muito atento ao dinheiro. A pessoa pode estar em 3 situações: equilibrado, endividado ou poupador. Poupador, comprar à vista, com desconto, ficar atento a isso. Endividado é aquela pessoa mais complicada, mas também o equilibrado também é complicado. Por quê? Porque os dois estão quase na mesma linha. O equilibrado é aquele que ganha 1.000, gasta 1.000, mas a qualquer momento pode se tornar um endividado. Então, o 13º é um bom momento para criar o hábito correto de poupar, começar a criar aquele hábito de pegar parte do dinheiro que ganha, guardar. E o 13º, 50%, guarde, e aí você pode comprar o restante presentes, começo de ano e tudo mais. Por isso, 13º, dinheiro extra para sonhos extras, e um bom uso dele será muito bom. Corpo do ator e diretor Marcos Paulo é cremado no Rio de Janeiro. Marcos Paulo morreu ontem em casa de embolia pulmonar. Ele tinha 61 anos. Marcos Paulo Simões nasceu em São Paulo em 1º de março de 1951 e foi criado no bairro do Bexiga. Ele era filho adotivo do ator, autor e diretor Vicente Cesso, o que lhe garantiu contato precoce com a TV. Em mais de 4 décadas de carreira, Marcos Paulo foi ator e também diretor. No final dos anos 70, assinou trabalhos marcantes como Dancing Days e Rock Santeiro. Recentemente estreou como cineasta em Assalto ao Banco Central. Em agosto do ano passado, o ator e diretor passou por cirurgia para remover um tumor no esôfago. Ele havia sido diagnosticado com câncer em maio de 2011. Música, Paulinho da Viola faz aniversário hoje. O sambista completa 70 anos. Um dos principais nomes da MPB, Paulinho irá comemorar a data com shows dentro e fora do Brasil. No próximo dia 28, o sambista subirá pela primeira vez ao palco do Carnegie Hall, em Nova York. E a gravadora EMI lançará, no começo do ano que vem, no próximo dia 28, o sambista subirá pela primeira vez ao palco do Carnegie Hall, em Nova York. E a gravadora EMI lançará, no começo do ano que vem, uma caixa comemorativa com diversos discos do cantor e compositor. E é o som de Paulinha da Viola que encerra o Gazeta News de hoje. Mais notícias logo mais às 7 da noite no Jornal da Gazeta e no Jornal da Gazeta, edição das 10. Até lá. Trama em segredo teus planos, parte sem dizer adeus, nem lembra dos meus desenganos. Quem tudo perdeu, coração leviano, não sabe o que fez do meu. Coração leviano, não sabe o que